Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de biologia. O tema da nossa aula de hoje vai ser sobre protozooses, né? Em outras palavras, são doenças causadas por protozoários, tá? Então, nesse grupo, né, onde engloba os protozoários, vai englobar também as algas, mas a gente vai concentrar mais nesses outros micro-organismos, tá certo? Vamos iniciar? Olha só, pessoal, protozooses são doenças causadas por protozoários, quando estes entram em contato com o ser humano, tá certo? Então, aqui são algumas características, tá, dos protozoários. São seres eucariontes, tá? A gente sabe que os eucariontes é aquele que tem o núcleo delimitando o material genético da célula, tá? Eles são unicelulares, tá? É aqueles que possuem uma única célula. Inclusive, essa única célula é o que vai realizar todas as funções dos protozoários, vai fazer a reprodução, respiração, tá? Excreções, são ela que vai fazer. É ela que vai fazer, tá? E é heterótrofos, tá? Ou seja, ele não realiza, né, aí a fabricação do seu próprio alimento. Pelo contrário, ele precisa ir atrás de outro ser vivo para poder se alimentar. Tá? Então, essas aí são as características dos protozoários. O termo protozoário deriva das palavras em latim proton, que quer dizer primitivo, e zoon quer dizer animal, tá? Inclusive, pessoal, os protozoários, eles podem ser de forma de vida livre, ou então pode ser considerados parasitas. Inclusive, eles parasitam os seres humanos, que é o nosso tema, né? As doenças que a gente vai falar. Só que essa parasitose, né, ele pode ser transmitida através de fezes, alimentos, água, contaminados, né, com esses cistos, que a gente vai aprender o que é cistos, através de picada de mosquito, até mesmo através de relações sexuais desprotegidas. Então, dá a importância aí da preocupação, né, de se ter o cuidado aí. E a gente vai ver quais são as características de cada uma delas. Esses protozoários, eles são classificados, pessoal, de acordo com a sua locomoção, né? Ou seja, a principal classificação é baseada no modo de locomoção. E aqui tem 4 tipos de locomoção. Temos os flagelados, como você está vendo, essa estrutura é o flagelo, é o que faz aquele movimento para ele fazer, né? Para ele poder se locomover. Temos essa estrutura que é o risópodos. Em outras palavras, pessoal, ele tem aí o pseudópodes, é considerado aí falsos pés. A gente já viu, né, alguns conceitos sobre fagocitose. É quando ele engloba, né, uma partícula para fazer sua digestão. Um exemplo desse tipo de locomoção são as amebas, tá? Elas não têm os pés, é por isso que pseudo vem de falso, tá? É realizado movimento citoplasmático, tá? Que ela consegue aí se alimentar. Temos os ciliados, tá? Se locomove através de cílios, ele é todo coberto aí, esse protozoário. E por último, temos esporozoários. Nesse grupo, pessoal, ele não se locomove, pelo contrário, ele faz a sua produção através de esporos, tá? Então, esses aí são os 4 tipos de classificação dos protozoários, tá? E aí, agora vamos falar das doenças que caem na prova do Enem de vocês. Mas antes, a gente vai aprender alguns conceitozinhos que a gente vai falar no decorrer e você vai entender. Primeiro, a gente tem o agente etiológico, é o ente causador da doença, né? Ou seja, é o próprio parasita. Temos a parte do vetor, tá? É o ser vivo que carrega consigo o agente etiológico em questão. No caso aí, o mosquito, ele é considerado vetor, porque ele está carregando o agente etiológico, ele está carregando o parasita dentro dele. É ele que vai fazer a transmissão. Vetor, tá? Temos o hospedeiro intermediário,
que possui o parasita em sua primeira forma imatura, ou seja, ele está ali, porém, ele ainda tem um outro intermediário. Ele está ali só aguardando, né, ser passado adiante. E por último, temos o hospedeiro definitivo. É aquele a qual detém o parasita em sua forma madura, né? É onde chega aí na sua fase final, que completa a sua reprodução. A gente vai falar das doenças causadas por esses protozoários, tá? Temos aqui o primeiro conhecido como giardíase, tá? É esse bichinho aqui que infecta, né, o ser humano. Ele é um parasita intestinal, então ele acaba causando dor, né, aguda aí do abdômen. Olha só, tem duas fases, ó, duas formas evolutivas. Trofozoito, tá? É encontrado no intestino delgado, que é esse já desenvolvido. Ele aqui, pessoal, ele acaba se alimentando, né, do que você come. E tem a forma de cisto, que é o que vai dar continuidade, né, à reprodução, infectar outras pessoas, né, parasitar outras pessoas. Então, é como se fosse o ovo dele, é a parte do ovo, né, que vai eclodir e vai desenvolver na outra pessoa. Nessa parte aqui, pessoal, ele precisa estar no intestino grosso, tá? Para poder liberar esse cisto aí nas fezes. Tá? E o cisto é responsável pela transmissão do parasita, tá ok? Então, esse aí é uma dos protozoários. Uma outra doença é conhecida a doença de Chagas ou doença do barbeiro, tá? Esse aqui, ó, como vocês estão vendo, ele é de forma de locomoção. A sua locomoção, perdão, é pelo flagelo, tá? E olha só como é que é a transmissão, o ciclo da doença. O barbeiro, ele pica uma pessoa infectada com parasita, ou seja, às vezes o barbeiro ele nem está infectado, mas a partir do momento que ele pica uma pessoa que está infectada, é ele que se infecta. Aí quando ele vai picar uma outra pessoa, ele acaba passando adiante, tá? Então, no intestino do barbeiro, os parasitas, eles se reproduzem. Então, ele é um vetor. É aqui onde o protozoário se instala, tá? O barbeiro deposita as fezes na pele da pessoa, que se infecta com o Trypanosoma cruzi, quando ele se coça. Então, a imagem aqui já fala por si só. Quando ele pica a pessoa, né, ele defeca. Só que essa picada acaba ocasionando uma coceira. Então, quando você coça, você espalha essas fezes que acabam entrando na sua corrente sanguínea, tá certo? Então, os parasitas invadem primeiro as células da pele e, em seguida, na circulação sanguínea. Na fase assintomática da doença, os Trypanosoma cruzi se concentram nas fibras musculares, tá certo? Inclusive, pessoal, perdão, tem duas fases dessa doença. Temos a crônica e a aguda. A crônica, ela acaba tendo sintomas como febre prolongada, passando aí até de 7 dias, tá? Dor de cabeça, inchaço no rosto e nas pernas. Só que quando você não trata essa fase, né, aguda, acaba se evoluindo para uma crônica. Às vezes você nem sintoma tem, mas com o passar dos anos ela aparece como problemas no cardiorrespiratório, temos problemas intestinais. Então acaba sendo um caso sério. Professor, é só o barbeiro que faz a transmissão desse parasita, desse protozoário? Na verdade, pessoal, temos outros tipos de transmissão. Esse é o vetorial, né, que é pela picada do barbeiro. Temos a fase oral, que o barbeiro ele acaba, né, fazendo as fezes e alguns objetos. Você acaba tendo contato, aí de algum meio você acaba levando essas fezes à boca. Você vai comer, não lava a mão, não faz a higienização, então isso acaba sendo uma transmissão oral. Tem a transmissão vertical, que é quando são grávidas que têm esse parasita, né, esse protozoário, e acaba passando para o bebê. E tem casos raros, que é através de transfusão de sangue. Pode acontecer? Pode, mas é raro, tá? Então, esses são os meios de transmissão da doença de Chagas, tá? Outra doença causada pelo protozoário é a malária. O principal protozoário causador da malária é do gênero Plasmodium, tá? De nome Plasmodium vivax. O transmissor da malária é um mosquito do gênero Anopheles, tá?
que inclusive é o que gosta de sangue. Então, aqui é o ciclo, tá, da doença, onde o mosquito, né, ele tem que ser infectado pelo parasita da malária e é pela fêmea que faz a transmissão, porque a gente sabe que a fêmea é o que se alimenta de sangue. Por isso que ela é considerada hematófaga, tá? Então, é ela que faz a transmissão, ela gosta de sangue para nutrir os seus ovos, tá? Então, ela infecta uma pessoa. Só que esse parasita, esse protozoário, pessoal, ele vai se instalar lá no fígado, causando infecções, que vai ocasionar o quê? Um sangue infectado, né? Os glóbulos vermelhos vão ficar aí infectados. E com isso, vem o segundo mosquito da fêmea, ele bebe esse sangue infectado e se infecta, né? E acaba passando para outra pessoa e o ciclo se repete, tá certo? Inclusive, pessoal, a maior ocorrência de malária, ela vai acontecer no Amazonas, né? Na Amazônia, na verdade. Porque o nosso ambiente, ele é quente e úmido. É perfeito para a sua proliferação. Chove bastante, então ele precisa da água limpa, parada, né? Para poder se reproduzir. Então, a ocorrência é maior nessa região, tá certo? A leishmaniose é uma outra doença causada por protozoário, tá? Então, o que ela é? É uma doença infecciosa causada por um protozoário chamada de leishmania, tá? Que é transmitida pela picada do mosquito palha, que está infectado. Ou seja, ele é um outro vetor aí dessa doença. Pode acometer homens e cães, tá, pessoal? Só que o cão, né, ele não transmite para o homem, nem o homem para o cão, tá? Só se o mosquito fazer a transmissão, tá? Então, a doença é dividida em dois tipos. Temos a cutânea, que caracteriza-se por feridas na pele. Inclusive, pessoal, essa ferida na pele é conhecida como ferida brava, né? Ela aí vai se alojar nas células de defesa, conhecida como macrófago. E ela vai crescendo se não for tratada, tá? Então, tem tratamento. Tem a visceral, que vai acometer vários órgãos internos, pessoal, inclusive aí fígado, medula óssea, então ela vai afetar esses órgãos, tá? Então, essa é outra doença. A última doença que a gente vai falar é a amebíase, né? Essa é outra doença causada por protozoário. Olha o conceito. Infecção do intestino grosso, também conhecida pelo nome de disenteria amebiana, tá? O agente causador é o quê? O protozoário Entamoeba stolica, tá? Que é a ameba. Ele é transmitido através de alimentos contaminados com cistos dessa ameba, tá? Então, a pessoa não faz a higienização correta, ela acaba ingerindo. Com a ingestão da ameba, ela vai se instalar no intestino, vai causar úlceras, tá? E dores abdominais, tá? Lá dentro esse cisto, ele vai se evoluir, né? Tendo aí formas vegetativas que se multiplicam e lesam os vasos, lesam, né, os vasos sanguíneos intestinais. E com isso eles são liberados, eles são eliminados pelas fezes. Isso acontece muito no ambiente onde o saneamento básico é precário, tá? Mais uma vez, tendo os cuidados alimentares, a higienização correta, tá tranquilo, tá certo? Então, esses aí são os protozoários, né, que causam doença no ser humano. Vamos para as questões? Essa é uma questão do Enem. Olha só. A malária é uma doença típica de regiões tropicais, né? De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% das quais na região amazônica. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, entre as quais, aqui, pessoal, nessa questão, ela está querendo saber por que a malária na região amazônica é tão desenvolvida. Olha só, alternativa A. As características genéticas das populações locais facilitam a transmissão e dificultam o tratamento da doença? Alternativa B. A falta de saneamento básico propicia o desenvolvimento do mosquito transmissor da malária nos esgotos não tratados? Alternativa C. A inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor em seus focos impede o controle da doença? Alternativa D.
A temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor? Alternativa E. O Brasil ele é o único país do mundo que não implementou medidas concretas para interromper sua transmissão em núcleos urbanos. E aí, por que a malária ela se desenvolve tanto na região amazônica? Lembra que eu falei? A região amazônica, pessoal, era um clima super favorável para o mosquito da malária se proliferar, por causa do seu clima tropical, né, equatorial. Então, a alternativa correta é a alternativa D, né, que fala aí das características da Amazônia, tá? Próxima questão é do Enem também, e olha só. Foram publicados recentemente trabalhos relatando o uso de fungos como controle biológico de mosquitos transmissores da malária. Observou-se o percentual de sobrevivência dos mosquitos anáfilis, tá? SP, após exposição ou não a superfícies cobertas com fungos, sabidamente, né, pesticidas. Ao longo de 2 semanas, os dados obtidos estão presentes no gráfico abaixo. No grupo exposto aos fungos, o período em que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre os dias. Isso aqui, pessoal, é uma leitura de gráfico que você tem que fazer. Ele está falando de porcentagem, certo? Qual é o período que houve? Ele já te dá, 50% de sobrevivência. Ocorreu nos dias e quê? Então, aqui, ele já me dá a porcentagem de sobrevivência. Vou procurar os 50%. Que está onde? Está entre 60 e 40. Então, eu olhando para cá, que for os dias expostos, eu vou chegar onde que começou a cair? Aqui, 8 e 10. Então, olhando, fazendo a leitura certinha do gráfico, você já consegue marcar a questão, tá certo? Uma questão tranquila, né? De boa. Próxima e última questão. Nessa questão, pessoal, que é do Enem, olha só o que ela pede. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose, tá, são consideradas doenças tropicais infecciosas e constituem uma preocupação para a saúde pública por ser um alto, né, o índice de mortalidade a elas associado. Uma medida profilática comum a essas duas doenças é o quê? Primeiro, você tem que conhecer essas duas doenças. A gente sabe que essa aqui, né, pessoal, é transmitida pelo mosquito, né, anáfilis, tá? E o outro também é transmitida pelo mosquito. Apesar de eu não ter falado, ele é transmitida, tá? Então, qual é a medida profilática para essas duas doenças? Alternativa A é fazer a incineração do lixo orgânico. Alternativa B, construção de rede de esgoto. Na alternativa você fala o uso de vermífugo pela população. Alternativa D, controle das populações dos vetores. Ou alternativa E, é um consumo de carnes vermelhas bem cozidas. Tá, pessoal, se eu analisar isso aqui e analisar como é que a doença é transmitida e pensar como é que eu vou fazer as medidas profiláticas, eu já marco a alternativa D. Tá? Por quê? Porque eu sei que ele é transmitido através de vetores, né? Principalmente aí os mosquitos. Então, é a única alternativa que fala disso, tá certo? Bom, pessoal, então a gente encerra a aula de hoje. Espero que você tenha entendido a aula de biologia, tá? Sou a professora Joverline. Não esqueça de acessar as nossas plataformas para ficar por dentro dos nossos conteúdos e materiais, tá? Então, a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau!